Todo aquele que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de modo que o poder seja contido pelo poder. Que bom que você voltou! Nós somos Saraivada de História. Se inscreve no nosso canal, divulgue, curta, critique, opine. Estamos também no Instagram, Saraivada de História. E a aula de hoje é sobre o Iluminismo. O Iluminismo surge como um movimento intelectual, filosófico, que traz uma ruptura com o pensamento católico cristão, com um pensamento teocêntrico que, embora começasse a ser superado com o fim da Idade Média, ou seja, quando a gente tem a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo, do Renascimento, na verdade, ainda vai precisar se afirmar na medida em que a gente vê a simbologia, né? Iluminismo era a luz contra a chamada Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, que tinha acabado lá há 300 anos atrás, mas cujos efeitos ainda se faziam sentir. Se hoje, séculos depois, tem gente que acha que a Terra é plana, imagine na Idade Moderna se não tinha gente que baseava suas crenças nas revelações divinas ou nas interpretações que os teólogos faziam do que seriam as revelações divinas. Mudar a mentalidade é um processo sempre muito longo. A razão, a ciência, a liberdade. As ideias iluministas, elas vão surgir em oposição ao chamado Antigo Regime. O que é Antigo Regime? Absolutismo e mercantilismo, simplificadamente. São as políticas econômicas dos estados absolutistas da Europa na Idade Moderna. E que, obviamente, encontravam pessoas que os defendiam. Thomas Hobbes, por exemplo, dizia o quê? O homem é o lobo do homem. Para que os homens, os predadores, não se destruam, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser monstruoso. E a metáfora que Thomas Hobbes vai usar é a do Leviatã, um monstro que governava o caos primitivo. Na capa do livro dele está lá um monstro marinho saindo do mar com a cabeça do rei. Exatamente para simbolizar esse absolutismo. Então, Hobbes defendia o absolutismo. Mas e os iluministas? Os iluministas eram contra o absolutismo. Principalmente o trio, né? Montesquieu, Voltaire e Rousseau. É claro que as ideias deles vão ser influenciadas pelas ideias de John Locke, o inglês, né? Que já faz uma defesa apaixonada da liberdade, que já faz uma defesa apaixonada da propriedade, que ele estende para além das posses materiais. Mas aquilo que é inerente ao ser humano, que seria a liberdade de expressão, que seria o direito a ir e vir, né? Impedindo todos os excessos que os governos absolutistas tinham. No caso da Inglaterra, já havia ocorrido a Revolução Gloriosa e o que existia lá era uma monarquia parlamentarista. Mas e na França? Bom, na França a gente vai ter a monarquia absolutista vigorando. É lá que vai aparecer o chamado Rei Sol e dizer o quê? L'État c'est moi. O Estado sou eu. E o que Montesquieu diz? Todo aquele que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de modo que o poder seja contido pelo poder. Em outras palavras, dividir o poder em 3: legislativo, executivo e judiciário. É isso que Montesquieu vai trazer na obra O Espírito das Leis. Embora essa ideia de 3 poderes não seja original de Montesquieu, a maneira como ele vai desenvolver o tema e aprofundar é que vai ser a base para as constituições do mundo todo hoje que utilizam essa forma de governo. Mesmo as ditaduras. Porque, gente, uma ditadura não vai dizer somos uma ditadura. Eles sempre vão dizer que são democráticos. Mesmo que as eleições sejam fraudadas, mesmo que haja censura, mesmo que haja tortura, que haja exílio, enfim.
Voltaire é outro pensador do iluminismo. E ele vai defender que o rei faça reformas, que o rei faça concessões, que o rei abra mão de parte do seu poder para que haja uma forma mais tranquila, mais harmoniosa de governo. É o que se chama de despotismo esclarecido, que é uma tentativa de conciliar o absolutismo com o iluminismo. Será que encaixa? Será que dá certo? Para Voltaire dava certo juntar absolutismo com iluminismo. Como? O rei faria reformas, estimularia a educação, estimularia a ciência. O rei, na verdade, faria concessões para evitar literalmente de perder a cabeça. Esse é o despotismo esclarecido, que vai ser implantado na Prússia, na Rússia, em Portugal, quando o rei nomeia o Marquês de Pombal para fazer as reformas dentro de uma perspectiva iluminista ou ilustrada. Iluminismo ou ilustração são sinônimos. Tá certo? Então observem, nós temos o pensamento de Montesquieu, 3 poderes. Nós temos o pensamento de Voltaire, que busca conciliar absolutismo com o iluminismo. E nós vamos ter também o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é o mais radical dos iluministas. Ele influenciou jovens pelo mundo todo, inclusive um brasileiro chamado Renato Manfredini Júnior. Conhecem? Ouviram falar? Acho que sim, hein? Renato Manfredini Júnior adotou o pseudônimo de Renato Russo, em homenagem a Rousseau, de quem ele era admirador. Um dia, segundo Rousseau, alguém disse, isso aqui é meu. E encontrou pessoas suficientemente crédulas para aceitar. Segundo Rousseau, é a partir daí que vem todos os males, todos os conflitos, todas as desigualdades. Então a ideia de Rousseau era que as coisas fossem decididas democraticamente, ou seja, ele defende o voto, ele defende a soberania popular. Esses teóricos do iluminismo ficaram bastante conhecidos pelos livros que publicaram e também por alguns artigos que eles escreveram para a Enciclopédia, a primeira enciclopédia, organizada por Denis Diderot e Jean d'Alembert, que vai trazer os conceitos do iluminismo e o conhecimento científico, já que uma das bandeiras do iluminismo era acabar com as trevas da ignorância. Importante lembrar também que a gente vai ter teorias econômicas. A principal delas, a teoria desenvolvida pelo escocês Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, que é exatamente o liberalismo econômico. O que é que os iluministas defendiam para a economia? Que o Estado não interferisse. O Estado mínimo. Ao contrário do que existia no mercantilismo, em que o Estado interferia em tudo. Então, os liberais defendem o quê? Não tem que ter interferência do Estado. Laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, numa expressão francesa, deixe a economia fluir, deixe passar, deixe que as coisas encontrem o seu caminho. A economia é como um rio e o Estado não tem que interferir. Adam Smith valoriza o trabalho. Qual é a grande riqueza das nações? O trabalho, a organização do trabalho, a otimização do trabalho e a exploração do trabalhador como forma de obter riqueza. O Estado cobrando menos impostos, o trabalhador ganhando menos, mas o empresário lucrando geraria o que os liberais chamam de círculo virtuoso, ou seja, se os empresários ganham dinheiro, o que acontece? Eles vão abrir novas fábricas, eles vão ampliar as fábricas, eles vão gerar mais empregos, mais impostos, mais consumo, enfim. Essa é a lógica. Passando pelo lucro do empresário, a sociedade como um todo, segundo a visão liberal, vai ganhar. Cabe a gente tentar aprender com os erros e os acertos do passado. Gente, siga o nosso canal no YouTube. Dá lá um joinha, curta, se inscreve, compartilha, critica, opine. E segue a gente também no Instagram. Temos uma página no Instagram, Saraivada de História. A aula de hoje termina aqui, mas a saraivada continua. Até a próxima. Tchau.